Turma, bom dia, bom dia. Chegamos. Minha convidada chegou primeiro que eu. Veio lá de São Paulo. Eu tenho duas pessoas que já acompanham ela já antes de vir trabalhar aqui. A Dani já te acompanhava, Bárbara, eu acho que quando a gente se conectou. E é muito legal, a Bárbara vai poder contar um pouco da história dela para vocês e de tudo o que aconteceu. E ela vai também poder trazer um pouquinho do que ela tem feito hoje. Vocês vão ter uma oportunidade de acompanhar alguém que passou por essa trajetória de vendas, ter o próprio negócio, enfim. E que talvez é o sonho de algumas vocês trilharem aí. Então, peguem o que vocês puderem de informação. A Bárbara ficou famosa aí, hoje ela é parceira Biótica, porque eu nomeei ela, eu dei um rótulo para ela de a vendedora de ticket médio de R$ 2.500. E aí todo mundo quer ter uma vendedora com ticket médio de R$ 2.500. Mas melhor do que ter uma vendedora de um ticket médio de R$ 2.500 é ter uma loja com ticket médio de R$ 2.500, né? E aí é o que ela vai poder falar com vocês aqui, Bárbara. Então, o time é todo seu, fica à vontade. Se você precisar falar para a câmera, o pessoal está te assistindo de lá. Bom dia de novo, né? Eu vou começar contando um pouquinho para vocês da minha história, como que eu entrei no ramo óptico, tá? Já faz 11 anos atrás, eu estava atrás de emprego. Poderia ser qualquer emprego, eu só precisava trabalhar. E entreguei currículo numa ótica e consegui entrar nessa ótica, mas eu não sabia nada. Nada. Primeira vez trabalhando com ótica. Era tudo muito estranho, porque assim, você pensa que é só o vender, mas tinha a parte técnica. Então assim, aí eu me empenhei ali, gostei do ramo, comecei a aprender. E aí fiquei nessa ótica 3 meses, eles tinham uma frequência muito assim de troca de vendedor. E aí consegui entrar numa outra ótica, que foi a ótica Retina, que foi ali onde eu aprendi tudo. Meu ex-patrão na época já tinha 40 anos de ótica. Então, assim, ele me ensinou a parte técnica, tudo, desde a montagem a gente sabia fazer. Por isso que eu falei que a montagem dela é sensacional. Eu nunca ia conseguir montar uma lente assim, ficou perfeita. E aí ali começou a minha história. No primeiro mês ele falava assim pra mim, você só precisa ser simpática e saber atender. Você não precisa entender do que você tá vendendo. Você vai aprender com o dia a dia, mas eu preciso que você seja isso. E realmente, porque o que muda muito hoje eu vejo na ótica? Não é o preço e o produto. Porque o preço e produto, toda ótica que a gente vai tem. O diferencial realmente é o atendimento, tá? É como você atende o cliente. Esse é o diferencial. Eu falo que 70% da venda hoje é o seu posicionamento, tá? Porque o cliente, antes dele comprar qualquer produto dentro da loja, primeiro ele compra você. Ele compra o seu atendimento, a forma que você age, como você conversa, como você trata ele, tá? Então, assim, o diferencial sempre vai ser o atendimento, não vai ser o produto e nem o preço, porque produto e preço a gente tem em todo lugar, inclusive hoje na internet, né? Então, assim, o nosso diferencial sempre vai ser esse. E aí eu comecei e vi que realmente era isso. E fiquei anos ali, fiquei acho que uns 4 anos ali. E aí eu falei, agora eu vou abrir uma ótica pra mim. Só que quando eu abri a ótica, começou a ir super bem, só que eu era muito nova, não tinha um segundo plano, veio a pandemia logo no 2º ano. Aí precisei fechar as portas, fiquei com a loja, acho que 1 ano e meio, isso, aí fechei, aí consegui vender e falei, e agora, o que eu vou fazer da minha vida? Tentei 1000 coisas, mas não, nada ia, tudo que me chamava era ótica. Entrei trabalhar na ótica Carol depois de 8 meses. Era em outra cidade, só que lá era muito diferente, porque nas óticas que eu trabalhava, normalmente a gente trabalhava sempre com um produto de menor valor. Lá a gente trabalhava muito com Zeiss. Nossa, era Zeiss. Eu falava, como que eu vou aprender a vender Zeiss? Porque Zeiss tem vários tipos de lente, se você pega o portfólio dele, e cada lente é específica para alguma coisa. Entrei na Carol, meu primeiro mês eu vendi 100 mil. Foi assim, falei, e sem saber mesmo, mas só pela forma de atender o cliente. E o atendimento lá, a gente tinha que priorizar muito o atendimento com o cliente. A gente ia colocar tapete vermelho, estender para o cliente, mas a gente tinha que priorizar o atendimento para o cliente. E eu vi que isso fazia muita diferença. E isso me chamou muito a atenção, inclusive no meu primeiro mês, foi o mês que vendeu 100 mil, foi o mês que uma vendedora mais vendeu. Então, assim, deu um boom na loja. Aí eu falei, eu consigo ir mais, eu preciso estudar mais, eu preciso entender mais sobre o produto. Eu sei vender,
Eu sei a parte técnica, mas eu preciso entender melhor ainda sobre o produto, para quando eu for explicar daquele produto para o meu cliente, eu saber 100% do que eu estou explicando para ele e ele confiar, porque a venda, além dela ser uma conexão, ainda ela é uma confiança, tá? Porque como que uma pessoa vai gastar 3 mil, 5 mil num óculos, se você não passar para ela o que você entende do produto, credibilidade, que o produto é bom? Só falar não adianta, a gente precisa mostrar para o cliente que realmente ele precisa daquele produto. Porque hoje, dependendo da ótica que você chega com a receita, eu falo para você, porque eu já fiz vários testes, você mostra a sua receita, a pessoa fala, sua lente é tanto. Sua lente é isso. Mas você não mostra para ele qual que é o seu diferencial, por que seu preço é esse, o que você tem de diferente. E quando você mostra tudo isso para o cliente, mesmo que ele entre fazer somente um orçamento, quando ele sai daqui e vai para outro lugar, ele volta por conta do atendimento e por conta de tudo que você explicou para ele. Porque aí ele chega em uma outra ótica, a pessoa não explica o que você explicou para ele. Ele não volta pelo preço, ele volta pelo atendimento. E ainda ele questiona, ele fala, não, mas e essa lente? E essa lente? E muita gente não sabe. Porque realmente hoje, eu não sei aqui em Goiânia, mas assim, em Bragança, em cada esquina tem uma ótica. Não sei se aqui tá assim também, tá? Em Bragança, cada esquina tem uma ótica. E as óticas, elas brigam todas por preço. Você passa lá R$ 89,90, tem uma ótica lá que vem de visão simples com armação já R$ 89,90. Então, você imagina como que não é a nossa briga, né? Lógico, tem o cliente que realmente ele só quer o preço, aí não tem o que fazer mesmo com ele. Mas a nossa luta é para sempre manter uma qualidade, algo melhor, porque a nossa visão não é só armação estética, é saúde. Então a gente tem que sempre se posicionar que o óculos ele é saúde, tá? E aí na Carol, comecei meu primeiro mês, meu segundo mês também foi muito bom. Eu falei, opa, eu preciso estudar melhor sobre isso. Mas além de estudar a parte técnica, eu quero entender mais sobre pessoas. Como que a pessoa age? O que eu posso fazer para ela acabar confiando, comprando mais? Eu fui estudar mesmo tudo sobre vendas, tá? Sozinha. Catei lá, comecei a ver vídeo, comecei a estudar e comprei um curso. Falei, não, eu quero entender mais sobre esse mecanismo na hora da venda, o que desperta realmente o desejo no cliente, o que faz eu conseguir fechar uma venda melhor. Comecei a estudar sobre pessoas e fui. Acho que o meu 5º mês, eu vendi R$200 mil. E aí todo mundo fala, não, mas o que tá acontecendo? Tem alguma coisa, o que tá acontecendo? E aí tinha as meninas que trabalhavam lá muito mais tempo, e a gente sempre foi uma equipe. E aí as meninas falaram, mas né, o que você tá fazendo? O que tá acontecendo? Eu falei, gente, é só a questão do atendimento, é de você saber lidar com a situação. Ainda até porque a gente estava numa pandemia, a gente estava passando uma pandemia, estava terminando aquele uso de máscara, então as pessoas elas estavam muito carentes. E hoje, se você vê, quando você vai atender um cliente, antes de você ser vendedora, você é amiga, você é psicóloga, você é terapeuta, porque o vendedor às vezes senta ali com você e ele conta da vida, né? Fica horas... tá chorando. Exato, ele fica horas ali contando da vida dele. Tá? Isso é muito importante, porque o que eu falo muito? Hoje a gente é muito movido a celular, né? Então a gente fica o tempo todo no celular. Às vezes você tá na sua casa, tá seu filho, seu esposo, você tá no celular o tempo todo, você tá falando com a pessoa e tá no celular. Quando o cliente senta com você na mesa, parece que ele não vê aquela pessoa com aquele celular na mão, parece que ela desaba. E isso é real, tá, gente? Porque às vezes a gente fica muito mais tempo no celular dentro de casa do que com o nosso filho, do que com o nosso marido, do que com a nossa mãe. Porque hoje tudo é aqui, ó. Então, quando a pessoa ela senta na sua frente e vê às vezes você sem nada na mão com o celular e você dando aquela atenção para ela, explicando, tudo muda. Tudo muda, tá? Então, assim, o atendimento, priorizar a questão do atendimento é muito bom. E o que acontece? Eu sei que nem é todo dia que a gente tá 100%. Tem dia que a gente não tá 100%, a gente é humano. E todo mundo aqui tem problema. Não adianta a gente falar que não tem, porque a gente tem. Então, tem dia que a gente tá mais para baixo. Só que com a venda ela não leva desaforo, a gente não pode estar para baixo. Eu sei que é muito difícil, se você não tiver legal, passa a sua vez para a coleguinha, deixa ela atender aquela vez, porque ela vai dar o seu melhor. Se você não puder dar o seu melhor para o seu cliente, passa a sua vez, porque a venda é conexão, você precisa criar isso com o cliente. Se você não consegue, se você está para baixo, como que você vai fazer isso?
Então, assim, ó, o dia que a gente não tá bem, e isso é muito real, porque eu vejo, eu sinto muito isso. Porque tem dia realmente que a gente tá, passa essa vez, esfria a cabeça, toma uma água, volta, centraliza, porque a hora que você senta ali com o cliente, é você e o cliente, e você precisa dar o seu melhor, porque aquele pode ser seu único cliente no dia. E a gente tem meta para bater, todo mundo tem meta para bater. Então a gente tem que fazer, porque às vezes tem uma rotatividade muito grande. Aqui eu sei que vocês têm rotatividade de entrar muito mais cliente, mas eu lá na minha loja não. Então se eu não der o melhor para aquele cliente, eu não sei que horas que vai entrar um outro cliente para mim. Pode demorar 1 hora e meia. Eu já cheguei a ficar 3 horas com o cliente na loja. E eu acho que de vocês também, às vezes o cliente nunca mais quer ir embora, senta conversar, nunca mais. Às vezes tá entrando outro cliente, você precisa atender e o cliente tá ali. Só que isso faz o seu diferencial. Isso vai fazer a diferença, porque depois quando você fala o preço, você fala o valor, é só uma consequência, porque depois do atendimento que você deu para ele nem questiona mais sobre preço. Ele só compra. E era exatamente assim que funcionava comigo. Depois que eu falava o preço, não tinha mais problema nenhum. Mas também tem aquela jogada quando a gente vai falar o preço. Eu não sei se aqui vocês falam o valor total, vocês falam por parcela. Exato. Porque se a gente fala o valor total, aquilo fica na cabeça do cliente. Então eu aprendi a gente passar para o cliente sempre por parcela. Que aí o susto não é tão grande. Então assim, o que eu venho vendo hoje? Aí eu abri a ótica de novo, em setembro vai fazer 1 ano que eu abri a ótica, né? Daí eu precisei sair da Carol, porque daí eu comecei a ter uma demanda um pouco maior. Primeiro, eu conheci o Alexandre, né, que me incentivou muito, que pegava muito no meu pé e falava assim, você é capaz, vai, o que você tá fazendo trabalhando aí ainda? Você precisa disso. E eu sempre tive muito receio. Até porque eu também não sei falar bonito, que nem o Alexandre fala, que nem muitas pessoas falam. E tá tudo bem, cada um fala da forma que sabe. Não adianta a gente querer ser igual a outra, não, porque cada um tem uma forma de se expressar. E quando a gente muda isso, a gente não consegue evoluir, a gente não consegue nem fechar a venda, porque às vezes a gente quer falar tão bonito que acaba não funcionando. Então assim, cada um tem o seu jeitinho, cada um sabe do seu jeito. Então isso é o essencial, você não mudar a sua essência ali na hora da venda. Cada um explica da sua forma, do seu jeito, mas sabendo realmente o que é o certo ali. E aí eu falei, vou começar. O Alexandre me levou na primeira palestra dele, deu super certo, um pessoal começou a me procurar, eu ainda estava muito perdida. Falei, nossa, como que é isso? Como que funciona? Mas eu fui do meu jeitinho e as coisas foi fluindo, as coisas foi acontecendo. E aí eu abri a minha loja. Eu abri a minha loja um pouco mais afastada do centro, porque no centro de Bragança a gente estamos com 42 lóticas. Então eu falei, eu preciso fugir um pouco do centro, né? Até porque às vezes tem pessoas que preferem sair de lá para ir num bairro que acaba sendo mais tranquilo, tem aonde estacionar. Eu abri a ótica, eu tenho parceria com o optometrista, vocês têm parceria aqui também, né? Tenho parceria com o optometrista, que é onde ajuda bastante, né? 50% aí, 60% ajuda, porque você acaba tendo a consulta já, então acaba ficando mais fácil. E comecei. Aí eu falei, vamos ver como que vai ser a questão do ticket médio, porque eu vim de um ticket médio aí de 2.000, 2.500, e daí em 1 ano, então eu pulei, né? Eu vim de 2 milhões. Em 1 ano eu vim de 2 milhões na Carol, foi onde realmente aí deu esse boom. E aí eu falei, na loja agora, como que vai ser? Porque é diferente, né? É para mim. Como que vai funcionar? Eu não tenho tantos produtos de altos valores que nem a armação, eu não trabalho com tanta marca. Agora que eu vou trabalhar um pouco mais com marca, porque eu pequei um pouco nisso, porque às vezes assim, como a gente estava dentro de uma Carol, tinha muita grife, muita marca. E aí o que acontece? A gente pensa às vezes que a pessoa mais simples, ela não vai pagar. A gente sempre tem isso na nossa cabeça. Ah, mas será que a pessoa vai pagar? Porque talvez eu não pagaria. Eu realmente não pagaria. Mas o cliente paga. A gente nunca pode comparar o nosso bolso com o bolso do cliente. Porque tem coisas, a gente às vezes paga mais caro num celular, mas não paga mais caro num óculos. Agora tem cliente que prefere pagar mais caro num óculos do que num celular. Então sempre tem isso, porque realmente isso é saúde. É que hoje tem armações maravilhosas, tem vários modelos. Então a gente olha, virou até estética. Tá? Mas o principal mesmo é a questão da saúde. Então assim, eu não investiria, mas ele investe. Se ele vê que aquilo tem valor para ele e que realmente vai ser um diferencial, você conseguir fazer ele entender que aquele produto
é bom e que vai ajudar muito melhor do que um mais barato, com certeza ele vai comprar. Até porque hoje a gente parcela tudo em 10 vezes. E assim, existe ainda pessoas que gostam de status, então gosta de estar com uma armação de marca. A gente sabe muito bem disso, né? Então, às vezes, a gente tem que tirar essa crença, às vezes, limitante que a gente tem na nossa cabeça. Ah, eu não pagaria. Será que ele pagaria? Tá? Então, a gente nunca pode comparar o nosso bolso com o bolso do cliente. Porque o que não é bom pra mim é bom pra ele, o que não é bom pra ele é bom pra mim. Porque às vezes a gente dá valor em outras coisas e ele não, o valor dele é priorizar a saúde dele, a visão dele. Então a gente tem que sempre focar muito nisso e o importante também na hora da venda é a gente saber com o que o cliente trabalha. O que o cliente faz? Porque o cliente trabalha muito no computador, então eu tenho uma lente específica. Ah, o cliente tem acima de 30 anos. As Zeiss mesmo tem lentes maravilhosas, que é aquela Individual Lenses, que é para quem tem mais de 30 anos, que tem aquela conversão, toda vez que ele converge o olho para baixo, tem aquele descanso ocular. Então tem vários tipos de lente para criança. Tem a... Como que é mesmo? Não, a Myocare é para miopia. Tem a Young, não é? Que dá direito a 2 trocas no ano. Então, assim, tem vários tipos de lente e tem as lentes também que vocês vendem. Mas hoje a gente tem um mix de lente que consegue agregar na nossa venda. E agregando na nossa venda, consequentemente a gente vender mais e a gente quer, como vendedor, ganhar mais. E a gente sabe disso. Por isso é muito importante você saber de todas as diferenças de lente. Porque eu sempre gosto de passar para o cliente 3 opções de lente. Sempre eu gosto de passar a mais top, a do meio e a mais simples. Por quê? Para o cliente entender que eu tenho esses 3 tipos de produto e sempre faço para o cliente também parcelado, porque às vezes a parcelinha de uma para outra daria muita pouca diferença. Então assim, dá diferença às vezes de R$50, R$80. Se a gente fala o valor cheio, realmente ele sente. Mas quando a gente fala em parcelas, e ainda eu brinco, quando dá uma diferença de R$50, eu falo, a gente não come uma pizza hoje com R$50. Não é verdade? Eu falo, a diferença é tão pouca que a gente não come uma pizza hoje com R$50. E a sua saúde. E o óculos, a gente acaba ficando 1 ano. Tem cliente que fica até 2 anos, tem cliente que volta depois de 3 anos e a gente sabe que existe muito isso. Então isso é muito importante na hora da venda. E aí, como eu abri a loja no bairro, que eu tava te falando pra vocês, mais afastado, eu falei, e agora? Porque eu não tinha tanto esses mix de produto mais caro. Eu tinha as lentes das Zeiss, mas armações eu não tinha focado tanto em armação. E agora eu precisei vir pra cá e pegar umas armações melhor, porque eu tenho um público melhor que procura isso. E às vezes a gente fica com aquela crença, ah, mas é bairro, será que eu vou conseguir vender? E a gente consegue vender. Se você tiver, você vende, mas você tem que ter pra você vender. Se você tiver, você vai vender. Ontem eu vim pra cá, fiz um monte de vídeo que gente já me chamou perguntando, vai chegar quando? Quando que vai chegar? Porque é diferente, o pessoal gosta da marca. Então a gente precisa sempre ter esse tipo de produto dentro da loja e é o que eu sempre falei, não é o produto e o preço que vai fazer a diferença, tá? É você, é o seu atendimento. E comecei com a ótica lá, me formei daí em visagismo, em coloração. Tô abrindo agora um outro consultório para atender um público um pouco mais diferenciado também, porque eu preciso ter, por conta que a ótica realmente ela é um pouco mais afastada, e aí eu tô abrindo um escritório para atender no centro um povo mais A, porque lá na loja eu atendo muito B, C menos, por conta de ser no bairro bem afastado mesmo. Eu falei, qual vai ser meu ticket médio aqui? Por incrível que pareça, meu ticket médio fechou a 1.080. É um ticket muito bom, tá? Porque eu sempre uso a estratégia de vender 2 óculos. A gente tem aqui as promoções das lentes. Na compra de uma lente você ganha o 2º par. E às vezes a gente não foca muito nesse 2º par. Porque a gente já fez a venda de um óculos, às vezes a gente fala, na compra de segunda lente, na compra do valor cheio você ganha a 2ª lente. Porque eu não sei os tipos de promoção que vocês têm, mas eu sei que Zeiss e Varilux, se você vende uma, o cliente paga o valor cheio, ele tem direito a outra lente e quando ele não quer, acaba entrando um descontinho, né? Então, a gente tem que focar no 2º óculos. Por quê? Às vezes a diferença ali é muito pouco do desconto que você dá, nem que você coloque uma armação um pouco mais em conta. Porque assim, ó, de pouco em pouco, a hora que fecha o seu ticket médio, tá? O seu ticket médio, além dele aumentar, você aumenta muito, agrega muito na venda, porque o ticket médio ele é um fator muito importante hoje, mas muito importante mesmo. Tem gente que não dá muita importância para isso.
Mas se você parar no final do mês e somar quantos clientes você atendeu pelo valor total que você vendeu, e aí você agrega o segundo óculos, é muita diferença quando você consegue agregar. Às vezes é uma diferença de 100, 200 reais, que no final do mês você vai sentir essa diferença assim muito grande. Então eu aprendi nunca a vender um óculos só para o cliente. Claro, tem cliente que realmente não quer, prefere o desconto, tem. Mas hoje, com esse mix de produto que a gente tem, armação, lente, as armações solar, não quer os dois brancos? Faz um branco e um de sol. Todo mundo que usa grau e que acaba usando um grau um pouquinho mais forte gosta de um óculos de sol. Mas às vezes a gente não se empenha para vender essa segunda lente e esse segundo óculos por conta disso. Então isso é muito importante. Eu melhorei muito a hora que eu comecei a vender o segundo óculos na loja. Então eu passo para o cliente toda essa promoção. Tem cliente que não quer comprar Zeiss nem Varilux. Então eu fiz com as minhas lentes próprias essa promoção do segundo óculos. Porque pra gente não é nada, mas pro cliente sim. Entendeu? Além dele estar saindo com 2 óculos, ele está saindo com óculos no valor acessível, porque às vezes aumenta R$400 a venda. Aí você coloca R$400, você vai parcelar em 10 para o cliente. 10 de 40 a mais, o que é R$40? Se você falar na questão da parcelinha. Só que você aumentou 400 nessa venda, aí você aumentou mais 400 na outra, aí você aumentou mais 300 na outra. A hora que você fechar o mês e você somar o valor que você vendeu e dividir, você vai ver a diferença que dá no ticket médio. É surreal a diferença que dá, tá? Parece que não, mas depois que eu aprendi a trabalhar assim, o meu faturamento aumentou muito, tá? E muito que eu falo assim pra vocês, 20 mil a mais por conta do segundo óculos que sai pela metade do preço pro cliente. Então imagina, você tem uma meta, você bate essa meta, você aumentar essa meta 10 mil, 20 mil. Você vai acabar ganhando mais. Então eu sempre falo, foca nisso, porque a gente não foca no segundo óculos e ele faz uma mega diferença na hora da venda. Muita mesmo. Outra coisa que eu vou falar pra vocês, eu vejo que vocês são todas maquiadas, todas arrumadinhas. Vocês vêm todas arrumadas. Isso é muito importante. A Dani, ela sempre tá, né? Isso é muito importante, gente, por causa da credibilidade que você passa pro cliente, da confiança que você passa pro cliente. Você chega aqui descabelada, com um coque no cabelo, de qualquer forma, com a unha, você não precisa ela não precisa estar pintada sempre, porque a gente não tem tempo, tá? Eu vou falar pra você, na minha época de loja, não era manicure, não, era eu mesma que vou lá, e até hoje, tá? Passo um esmalte, dou uma lixadinha, porque o cliente, ele sempre olha isso. Você vai dar a peça pro cliente, a primeira coisa que ele olha é a sua mão, tá? E isso parece não ser nada pra gente, às vezes, falar, isso aí não tem importância, mas tem sim, tá? A forma que a gente tá vestida, o modo que a gente se apresenta, unha, cabelo, uma maquiagem, a gente não precisa estar com aquela maquiagem forte, porque a gente acorda de manhã, tem hora que fala, nossa, tem que passar uma maquiagem, mas isso faz total diferença na forma que a gente se posiciona, tá? Eu brigo muito com isso. Hoje eu só tenho uma funcionária, mas se Deus quiser ainda vou ter um monte assim, tá? Mas eu pego muito no pé dela essa questão do posicionamento, de estar bem arrumada, sabe? Cabelo, unha. São coisas simples, coisa básica, mas que faz essa total diferença. Hoje, qual que é o seu diferencial na venda, Dani? Eu acredito que é meu atendimento, o jeito de lidar com o cliente. Eu falo para as meninas que eu sou mais travestida. Quando você pega um cliente mais fechado, você vai quebrando o gelo dele. A partir do momento que te dá liberdade, aí a venda já flui. Exato. E o seu? Acredito que também faz bastante. Eu gosto muito de conversar, gosto muito de deixar o cliente à vontade. Eu costumo começar a conversar com o cliente para ele esquecer um pouco da venda. Tipo, ver o dia a dia dele, ele me contar do que ele gosta, para mim também saber, né, as necessidades dele, como é que é o dia a dia, qual o produto ideal para a gente poder oferecer, que vai atender o que ele precisa. E aí ele vai quebrando o gelo, igual a Dani falou, e aí vai fluindo a venda, né? Exatamente, porque quando a gente senta ali de frente com aquele cliente, a gente começa a conversar. Tem cliente que é mais retraído mesmo, que não dá muita abertura, então a gente tem que saber lidar. A gente às vezes pega até uns clientes mais grossos, assim, às vezes que não tá num bom dia. As meninas até perguntam pra mim, Dani, são seu parente, são seu amigo? A Tati, ela fala assim, Dani, é seu conhecido, né? Isso aqui não é porque
eles vai dando a liberdade, eu vou brincando, aí eu brinco e falo assim, não vai ser mais 10 mil não, a venda, vai ser mais 3 mil não, aí então eu vou sair correndo, aí vai quebrando o gelo, aí eu brinco, aí acaba fechando a venda, eu falo, mas por que você fechou essa venda, entendeu? Isso aqui não é parente, é porque eu trato cada cliente como se fosse da minha família, como se fosse vendendo pra mim. Então eu gosto de atender dessa forma, aí eu falo que eu sou doidinha na venda. Mas é meu jeito de lidar com todos os clientes, tanto jovem, adulto ou mais criança. Mas eu também era super assim, todo mundo falava assim, você tem que chamar o cliente pelo nome. Eu tava chamando o cliente de amor, de linda. Aí todo mundo fala assim, viu, mas fala o nome do cliente, mas você acaba quebrando o gelo. Lógico que tem hora que a gente tem que falar o nome, porque a gente tem que perguntar o nome pro cliente, né? Como que é seu nome? Senta um pouquinho, vou te explicar um pouco mais. E na hora da venda, a gente deixar o cliente falar, contar. Porque, eu brinco muito e isso é muito sério. Quando o cliente senta e começa a contar da vida dele, a gente já sabe até onde a gente pode chegar, sabia? Com o que você trabalha? O que você faz? Como que é seu dia a dia? Exatamente. Aí a pessoa, daí você fala, meu Deus, por que eu fiz essa pergunta? O que tá acontecendo? A pessoa começa a contar. Gente, tem umas coisas assim que você fala, meu Deus do céu, isso aí eu não precisava saber. Não é? Isso aí eu não precisava saber. Mas acaba fluindo tão bem a venda, tão bem, que na hora que você fala o preço, você já virou tão íntima que ele já tá confiando em você, você já criou conexão, a venda fluiu. Você vendeu, aí você fala, nossa, eu nem acredito que eu fiz essa venda. E é exatamente dessa forma que a gente tem que ser. A gente não precisa seguir um padrão. A gente tem que só entender do produto que a gente vende e saber o que a gente está falando e tudo que a gente prometer a gente entregar. Mas a gente não precisa mais seguir um padrão, tem que ser assim, a risca. Cada um tem que ser do seu jeitinho. Porque senão realmente não flui. Não adianta ela querer ser que nem a Dani querer ser que nem ela, porque tem pessoas que são muito delicadas para atender. E lá onde eu trabalhava tinha a Mirella. Ela parecia que ela não falava, você não escutava ela falando. A minha gerente falava assim para ela, viu, fala mais alto para mim entender o que você tá falando, porque se eu precisar te ajudar, eu sei o que você tá falando. Você não ouviu o que ela tava falando? Você ia ver, ela tava fazendo um vendão. Aí você falava, mas você vendeu? Entendeu? Então, cada um tem a sua forma de lidar, cada um tem a sua forma, o seu jeito. E isso é muito importante na hora da venda. Lá na loja teve uma cliente que ela já é cliente da loja mais antiga, né? Eu sei que essa cliente, até a Geise, começou o atendimento dela, aí a Geise pegou e me chamou lá dentro e falou assim, Hélida, você que vai atender dela? Eu falei assim, nossa, você vai ter que ter muita paciência, porque ela é muito assim. Ela já tinha tido problema lá na loja por conta dela mesmo, né? Aí ela pegou e a Geise, Hélida, eu acho que ela não vai comprar. Falei, será? Ela é muito grossa, muito rígida. Falei, será? Aí eu sentei lá com ela e fiquei indo bem por fim. Ela tava lá na mesa contando a vida dela todinha pra mim. Todinha. Aí na hora que eu terminei a venda, ela virou pra mim assim, nossa, me desculpa por eu ter sido meia grossa no início, mas é porque isso. Eu falei, não sei problema, não tem problema nenhum. E isso é tão bom, sabia? Porque quando a pessoa é grossa, a gente não pode responder a pessoa com grosseria, porque isso fala muito mais sobre ela do que sobre a gente. Então, assim, você saber lidar com essa situação, a pessoa acaba ficando sem jeito por conta da forma que ela foi tratada. Ela chegou tão assim, eu sei que tem dia que não é fácil, porque tem dia que o cliente chega e você fala, não, eu não tô ouvindo isso do cliente. Só que a gente tem que saber, é que nem quando chega a fazer um ajuste numa armação, quando o cliente fala assim, olha o que aconteceu com a minha armação. Olha isso, a armação tá assim, depenada, torta, viu? Eu peguei na caixinha, tava assim. Eu não sei o que aconteceu com o meu óculos. Pra mim que falou que ele olhou pro óculos, o óculos quebrou. Sabe o que meu ex-patrão fez uma vez? Ele falou ele fechou o óculos, o cliente falou pra ele quebrar na caixinha. Ele pegou um óculos da loja, colocou no estojinho e falou assim, vamos esperar aí? Daí o cliente ficou olhando pra ele, não, eu vou esperar quebrar, vamos esperar quebrar. Dá vontade? Claro que dá, mas a gente não pode. Vamos esperar quebrar? Você imagina a cara do cliente. Eu não poderia fazer isso, mas ele pode, né? Mas você imagina a cara do cliente. Entendeu? Então, é muito difícil as pessoas que chegam falando a real pra você do que realmente aconteceu. E a gente sabe que não acontece qualquer coisa, mas a gente tem que ter aquele jogo de cintura, aquele jeitinho que a gente fala, meu Deus do céu, mas a gente precisa, porque a gente depende da venda. E eu brinco muito que quem paga o nosso salário é o cliente. É o cliente que paga o nosso salário. É ele que paga a nossa comissão. Então, assim, quanto mais você vender, quanto mais você se dedicar, mais retorno você vai ter. E é o que eu te falei. Sempre tentar fazer que o cliente leve mais que um produto. Porque na hora ali, às vezes, é uma diferença de R$100, R$200. Às vezes ele tá com óculos, você não quer aproveitar e colocar a segunda lente para deixar esse de reserva?
É muito pouco, às vezes, a diferença, mas no final, quando você somar tudo, você vai ver a diferença que dá. Então, isso é muito importante, tá? E assim, sempre que vocês tiverem um tempinho, vocês estão do lado do Alexandre aqui, é muito mais fácil. Mas sempre estuda um pouquinho mais sobre cada lente, quando sai lente no mercado, quando sai inovação, para você saber, porque às vezes a pessoa vem procurando e você não sabe explicar. E isso é muito importante, quando o cliente chega e você sabe do que ele está falando. Porque quando ele sair daqui, você pode ter certeza que dependendo da ótica que ele for, a pessoa não explica nada, a pessoa não sabe. E hoje existem lentes com tecnologias fantásticas. Fantástica. Aqui vocês vendem muito ocupacional? Bem pouco. O que eu acabei fazendo lá na loja que eu gostei, eu fiz os óculos de perto. Então, o que acontece? Eu tenho óculos de 1 grau, 1,5, 2, 2,5. Toda vez que o cliente vai com uma receita só para perto, eu peço para o cliente provar. Ele olha assim e fala, é perfeito, é isso que eu preciso. Aí eu sempre falo para o cliente, agora olha para mim. O cliente não enxerga, embaça. Então eu faço isso tem me ajudado bastante. Eu já vim da Carol, que a gente trabalhava muito assim, fiz na loja e tá funcionando bastante a questão de não vender óculos para perto. E hoje não tem só lentes da Zeiss e Varilux, tem as outras lentes de laboratório ocupacional, né? Que também ajuda bastante, porque um óculos para perto, vocês vendem aqui em média de qual valor? 250, 300 reais, depende do material. Exato. Um ocupacional, vocês vão vender na faixa de 600 reais. Depende da marca, daí pode chegar com uns 800 reais, né? Então, exato. Aí depende, entendeu? Olha como melhora. Você entendeu? Olha como sobe 300 reais numa venda, que pro cliente você vai passar 10 de 30. E ele vai ter um conforto visual muito melhor. Porque hoje as pessoas que vêm procurar óculos de perto, elas não ficam o tempo todo aqui na leitura. Quem trabalha muito no computador procura óculos de perto, só que o médico ele não explica que o cliente precisa de uma lente intermediária, ele só dá o grau do cliente. Aí vai de nós, a hora que o cliente senta na mesa, conversar com o cliente, principalmente se ele usa computador. Eu sempre faço ele sentar na frente do computador da loja com óculos de perto, ele fala, não, daí não dá para enxergar mesmo. E aí é onde acaba acontecendo uma venda de valor um pouco mais agregado, tá? Que é o que eu falo pra vocês, no final dá essa diferença. Se você explicando e o cliente sai muito confortável, depende do cliente, faz óculos de perto, ele nem usa. Porque ele fala assim, nossa, mas é só aqui, se eu olho aqui, ele já embaça tudo. Principalmente hoje quem trabalha no computador. E hoje a maioria que a gente pega trabalha no computador. Então o ocupacional é uma lente bem legal, a gente vem vendendo muito também, que ela é de 35 a 2 metros, então o cliente, se ele tiver aqui olhar ainda pra frente, ele vai ter o conforto, que não vai ser o mesmo conforto que ele tem pro óculos de perto. Então isso também é muito importante, esses óculos de perto têm funcionado bastante. Você pegou a armação qualquer? Armação qualquer, peguei umas armações simples mesmo, essas armações mais baratinhas, e coloquei de 1, 1,5, 2 e 2,5. Porque aí depois daí pra frente, daí já não faz mais tanta diferença daí. E acabo fazendo o teste com o cliente na minha frente, peço pra ele sentar na frente do meu computador, principalmente quando ele trabalha no computador. Peço para ele sentar, ele coloca o óculos realmente no computador, ele não enxerga. Porque ele não fica grudado na tela, né? Quem trabalha com notebook, então isso tá dando bastante diferencial pra gente nas nossas vendas. Tem muitos clientes também que não conseguem adaptar o montador, além de com o multifocal. O multifocal pode ser uma lente boa, mas eles não conseguem adaptar. E às vezes é muito difícil, às vezes tem que fazer a troca da lente justamente porque ele não está adaptando, por mais que seja um pouco mais amplo, ele não vai adaptar, porque ele normalmente precisa de uma lente ocupacional. Ocupacional. Eu sempre, pelo que eu aprendi, a lente multifocal ela não foi feita para trabalhar no computador. A lente ocupacional ela foi feita e fabricada para quem usa o computador em ambiente interno. O que acontece? O multifocal, ele é longe, média distância e perto. A menor distância dele é a média distância. E o que acontece? Quando a pessoa está sentada na frente do computador, ela sempre tem uma posição diferente. Às vezes a gente tira a medida do cliente sentado e de pé, pode ver que a posição dele é um pouco diferente, a altura dá um pouco de diferença. Quando ele senta no computador, normalmente para ele enxergar com óculos multifocal, ele tem que fazer assim, ó. Aí ele fica o dia inteiro aqui parecendo um robô, assim, ó. Aí é onde, quando o cliente precisa do multifocal e ele trabalha no computador, você tem a chance de vender a segunda lente para ele, que é a ocupacional. Tá? Por quê? O multifocal vai ser pro dia a dia dele, para ele dirigir, para ele viver a vida dele no dia a dia, mas ele sentou na frente do computador, é o ocupacional. Ah, mas o cliente, 2 óculos, o cliente não acha chato. Não, depois que ele vê o conforto,
Tem gente que volta querendo fazer mais um ocupacional do que um multifocal. E realmente, quando a pessoa tem grau muito pouco para longe e não quer usar óculos, e às vezes a gente acaba vendendo multifocal, às vezes a gente acaba tendo problema por conta disso. É mais fácil a gente vender um ocupacional que vai atender muito melhor ele do que a gente fazer um multifocal. Isso tem funcionado bastante e essa estratégia que a gente faz de colocar o cliente sentado na frente do computador para ele ver que com o óculos de perto ele realmente não enxerga, também vem funcionando bastante. Porque assim, o cliente ele não sabe, ele é leigo, principalmente se ele nunca usou. Cliente que chega aí com 1,5 grau para perto, uma edição de 1,5 ou só 1,5 para perto, ele não entende, ele não tem a noção. Quando você dá para ele, ele enxerga o celular, enxerga o papel que a gente coloca para ele ler, ele fala, tá perfeito o óculos, perfeito. Aí você fala, agora olha pra mim. Aí embaça. De primeiro, uns 4 anos atrás, eles colocavam muito de adição de 0,75 até 1,5, eles não colocavam lente multifocal, colocavam lente intermediária. Interview. Interview, né? Era muito raro passar um multifocal com essa adição. Hoje, todos os médicos de adição de 0,75 ou 1, eles estão colocando tudo multifocal, os doutores. E de primeiro, uns 4 anos atrás, 3 anos, eles não colocavam. Exato. Era muito raro você pegar, igual, por exemplo, você pegava umas lentes importadas, era um multifocal e intermediário que oferecia. Agora, todos os oftalmos estão colocando só multifocal, não está igual antigamente. O que eu sempre falo muito, o médico ele entende de grau, ele não entende de lente, tá? Tem médico às vezes que quer dar aula dele lá de lente, mas na verdade de lente ele não entende nada. Ele entende de grau. Lógico, tem médico que entende de lente, que procura saber, mas é muito difícil. Então, quem tem que fazer esse trabalho é a gente. A gente que tem que fazer esse trabalho na mesa com o cliente. Explicar, mostrar para ele qual que seria a diferença, o que realmente mais atendia ele. Porque foi como ela falou, eu vendo multifocal, o cliente não enxerga no computador. Aí ele vai falar que a lente é ruim, que ele comprou e não funcionou, já fica, tem gente que fica até traumatizado com multifocal, chega e fala, eu não quero multifocal não, eu quero 2 óculos, quero um pra longe e um pra perto, esse negócio de multifocal não funciona. Tem gente que pega multifocal e já dá tudo de boa, né? Tanto computador, igual tem médico que já usa só multifocal, né? Exato. Mas tem médico que não consegue multifocal, tem que ser tem uma a ocupacional. Tipo que o Alexandre usa, né? A Individual Lens, né? Isso, que pela idade, né? Aí até a gente já pode usar ela, né? Que a idade você coloca. Acima de 30 anos. Isso, então assim, é uma lente que agrega bastante à venda, né? Exato. Essa lente, quando você pega realmente alguém que trabalha muito no computador, você vê que ele quer investir um pouco mais, essa Individual Lens é uma excelente opção, por conta que ela tem esse relaxamento ocular. Então, toda vez que ele converge o olho para baixo, é como se fosse realmente um multifocal. Ele tem esse descanso. Então, na hora de você explicar para ele, dar venda e falar para ele como você fica o dia inteiro no computador, toda hora você fica convergendo o olho para baixo, você tem esse descanso ocular. Quando ele for usar o multifocal, ele não vai nem sofrer. Sim, que já tá preparado, né? O psicólogo, o cérebro. Exato. E hoje a gente tem um mix de lente. Então, a gente tem lente para idade, tem lente smart, tem lente digital. Então, a gente tem muita coisa. Qual que é a sua? A minha é da Hightech. Aí, agora a idade é 0,50. Mas porque eu acho linda também. Você gostou? Eu não senti muita diferença, não. Eu também não, a minha Ela também também tem outra. 0,50 já. Porque lá com a idade já coloca. Porque vai ser adição, de já 19 coloca a a idade. 29 anos é 0,50 o descanso, né? Aí vai De 30, 75, exato, exato. Mas assim, às vezes a gente não sente assim no dia a dia, mas isso ajuda bastante na questão da qualidade, principalmente da visão. Né? Fadiga ocular. Fadiga quando você acha que o computador, principalmente quando você tem dificuldade com o papel, a fadiga já vai ajudar bastante essa lente, questão de aproximar. Exato. Eu achei que eu ia sentir alguma diferença, porque as meninas falaram assim, vai que sente, né? Que nem o multifocal, né? Que sente o degrau, que sente a angulação. Mas então, hoje a gente tem um mix de produto, a gente tem muita informação. O que vocês não sabem, procurem. Quem quiser seguir eu lá no Instagram, quando tiver alguma dúvida, quiser mandar mensagem, eu estou toda disponível, eu sempre converso com a Dani, o que vocês precisar. E é assim, vocês estão nas melhores mãos, que é com o Alexandre, né? Eu sou fã do Alexandre também, eu sempre falo isso pra ele, sou muito grata, né, por tudo aí, porque é difícil quem dá oportunidade pra gente, tá? A equipe de vocês, pelo que eu vi, pelo que eu vejo, são muito unidas, isso é muito importante,
tá? Uma ajudar a outra, isso faz um diferencial também muito grande. Eu sei que às vezes, porque eu falo pra vocês que eu trabalhei com venda, eu sei que tem dia que fala, nossa, ela vendeu, eu não vendi, a gente fica às vezes nessa sensação, mas a gente não pode ter isso, tá? Porque todo mundo tem sua hora ali, todo mundo vai fazer e assim, é dar o seu melhor, porque venda é isso. É você dar o seu melhor, é você ter conexão com o cliente, é você entender, é você saber. O seu diferencial sempre vai ser o atendimento, tem os que é mais extrovertidos, que são mais quietinhos, mas cada um sabe a forma que você é e cada um vende da forma que é e tá tudo bem, tá? Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de saber? Qual foi a receita com a maior edição que você já pegou? Com a maior edição? 3. Chegou uma cliente pra querida aqui essa semana passada com a edição de 4,25. Aí ela foi atrás de mim, né? Quando eu faz? Eu falei, então, meu amor, eu já peguei até 3,25, 3,50. Mas é verdade. Não, Aí a gente... Mas de 4 também tem. Mas tem a de 4? Tem alguma? Tem, não A tem? edição de 4 também tem. Já peguei já. Mas eu nunca Só peguei. atrás. Eu nunca peguei. O que eu pego muito Mas lá... tem específico pra fazer essa edição. O que eu pego muito lá, não sei se você já pegou, quando o astigmatismo vem com mais, que você tem que transpor, você fala, ô abençoado. Mas hoje tem chat GPT, né, pra isso. Gente, deixa... Lá na loja não tinha chat GPT. Uma salva de palmas pra Bárbara. Obrigada. Deixa... Legal, é isso aí. Vocês viram aí, né? Eu notei algumas coisas aqui. Como é que é? Eu lembro dela quando você mandava as vendas dela. É isso aí. E o treinamento dela é maravilhoso. Ela sempre coloca no grupo lá e faz o treinamento. É isso aí. E assim, quando a Bárbara estava lá fazendo a parte de venda, trabalhando para alguém, né? Ela chegou a vender 2 milhões em um ano, né? E é muito interessante porque algumas pessoas, elas se limitam, né? A gente pensa assim, né? Quando eu conheci a Bárbara, ela me contou, eu falei, tá, mas você tá na loja de shopping? Ela, não. É uma loja de centro de uma cidade interior que tem 40 e poucas lojas concorrentes. Então imagina, uma loja de esquina de centro. Ah, mas é uma Carol. Aqui a gente pode falar porque tá na plataforma fechada. Foda-se, Carol. Carol. É uma... A Aparecida nem tem. Entendeu? Ah, é uma Diniz. Foda-se, Diniz. Não muda nada. Eu tenho mentorados com lojas independentes que tem 6 franquias do lado dele e ele vende 2 vezes mais do que qualquer uma franquia. Nós vendemos mais do que franquia aqui. Nós vendemos mais do que empresas que estão há 22 anos de frente ao hospital, que 80% dos médicos indicam a ótica e nós conseguimos vender mais. Então foda-se os médicos também. Mas o que é o principal? Vocês precisam olhar para a Bárbara, gente, como, não estou falando como espelho. Eu quero que vocês olhem para o objetivo de vida que vocês têm. Não importa se vocês estão aqui ou se vocês estão na empresa A, B ou C. Qual é o seu objetivo de vida? Qual a sua meta? O que você quer para a sua vida? E se você não entender isso, você vai continuar rodando em círculos. Eu vou usar um exemplo, Bárbara, da Amanda, que a Amanda veio para nós e ela sentiu uma dificuldade muito grande porque ela entrou no mercado numa empresa e ela só teve essa experiência. E quando ela veio para cá, ela teve um choque de realidade, porque falou, cara, mas lá eu tinha tudo isso daqui para cumprir e tal, aqui é totalmente diferente, porque é mais volátil, não é esse roteiro. Lá é uma venda roteirizada, né? E aqui a gente entende que a conexão vende muito mais. Com certeza. E aí ela teve muita dificuldade. E aí o que eu fiz? Eu abri a plataforma, que é aquela que você já deu um treinamento, falei, Amanda, eu preciso que você estude isso daqui. E você tire as dúvidas comigo. Resumo, em 30 dias ela dobrou o ticket dela, ela já conseguiu bater meta, vai bater meta de novo, e tal. E serve como exemplo para todos vocês. Para absolutamente todas vocês. A Ellie da mesma coisa. Vai ser a próxima agora que vai ter acesso a essa plataforma. Eu quero que vocês olhem para o que a Bárbara falou, que é a venda, ela é feita de conexão. E é muito doido entender que o vendedor de ótica, às vezes ele sai de casa e ele vai vender porque ele vai falar mais bonito do produto, ou ele vai falar... Gente, o cliente não tá nem aí para isso daqui. Já falei isso 1 milhão de vezes, eu vou falar. Ele não tá nem aí para isso aqui. Agora, o que isso daqui vai trazer na vida dele? O que isso daqui vai resolver a vida dele? O que isso daqui vai beneficiar ele? Ninguém, absolutamente ninguém,
compra um produto. Por que vocês acordaram mais cedo hoje, saíram de casa? Eu sempre... Sabe que horas que eu avisei ontem? À noite. Foi à noite que eu avisei? Que horas foi? A Fran tinha avisado mais cedo, avisou para as meninas. Ah, então achei que não tinha avisado, que eu avisei à noite. A Fran me avisou 2 horas para as meninas. Mas eu tava sabendo desse treinamento já tinha uns 20 dias, mas eu esqueci de avisar. Aí avisei ela ontem. Mas vocês saíram de casa e vieram para cá para poder aprender e se desenvolver. Por quê? Porque vocês estão querendo algo, evoluir, ganhar mais dinheiro, vender mais. Então entenda, o que o teu cliente quer? É isso que você precisa descobrir, Kimber. Se você descobre o que ele quer no início da venda, é muito mais fácil. Então, nós temos uma nova aliada ali, e eu já peguei o jeitinho da venda dela, sabe? A venda dela é aquela venda assim, tipo mais mineira. calma, né? Você é mineira? Come quieto, não, né? Ela vai conversando, e a risadinha, não sei o quê. Quando vê, é uns 4 mil assim, sem nem, sabe? Assim, 4 mil essa lei. 10 de 400. E aí, a gente entende que é muito mais fácil fazer essa venda. Alexandre, mas e quando o cliente vem no seu... E aí elas querem englobar 2 clientes no mês, 3 clientes no mês que vieram nesse desespero, mas elas entram nesse desespero do cliente, aquele acelero do cliente, e engloba todo mundo dentro desse mesmo mix. E não é todo cliente que está desesperado, ele quer ser ouvido por vocês. A gente tem treinamento de perfil comportamental, tudo para poder ajudar vocês e auxiliarem vocês. Se vocês pegaram a chave do que a Bárbara passou aqui, por exemplo, eu achei muito louvável essa. Passa a vez. Não tá legal, não tá bem, tá passando mal, não sei o quê, vai lá pro fundo. Eu de verdade, eu seria essa pessoa. Falar, ó, não tô hoje, pode passar minha vez, pode pegar minha vez. Eu já fiz isso muitas vezes e funciona muito bem, porque às vezes você perde a venda que é para loja e no final do todo a meta é da loja, tem a meta individual, mas às vezes você perde por egoísmo, eu não tô bem, passa a sua vez, amanhã é outro dia, mais tarde, relaxa um pouquinho, atende o próximo cliente, tá? Porque o cliente não tem culpa dos nossos problemas. O segundo óculos é algo que elas até oferecem, mas elas oferecem assim, ó, terminou a venda, aí elas vão lá e o segundo nós vamos fazer aí e tal, mas não é uma venda focada nisso. Então pega essa estratégia. Muitas de vocês usam a estratégia do segundo óculos, a Tati mesmo sempre consegue agregar ali, eu acho que a que mais vende o segundo óculos é a Tati, e vocês, as demais, peguem isso também, de colocar como na venda. Eu foquei bastante nessa questão de segundo óculos e realmente funcionou muito. Dá uma diferença muito grande no final do mês, né? Quando você soma 300, 400 reais, como a gente falou, gente, é 30 reais a mais na parcela só. É ridículo isso pro cliente. Eu falei ontem, juntando 150, 200, 300 reais, juntando até o final do mês, faz a diferença. Exato. Às vezes, 200 reais, você falta 200 reais no último dia, você não consegue bater. Aí você corre... Vai lembrar daquele cliente, por que eu não ofereci? É o que eu mais falo aqui na loja, todos os dias. E principalmente quando eu vejo cliente com óculos no rosto e comprando outro, aí eu falo assim, oferece, mas não vai querer não. Aí vai, volta, oferece e fecha. Nós já tivemos caso de outro vendedor oferecer e fechar. E aí vieram me perguntar, comissão de quê? Eu falei, você está de brincadeira, tinha que tirar a comissão da venda inteira. Lente ocupacional. A Bárbara me falou isso há uns 3 anos atrás, né, quando a gente se conectou lá, e aí a gente tentou implementar isso daqui, e é uma dificuldade por falta de entendimento mesmo, né? Muitas óticas têm essa dificuldade, fica vendendo só lente. Eu achei interessante. Essa estratégia de lente ocupacional é você tirar o seu ticket médio de lente simples de 500 reais e levar para 800, 900. Mas é uma opção, assim, que foi muito válida, né? Até pra gente, na questão do multifocal, igual a Amanda estava falando, que às vezes o cara não é tão focado no computador, mas ele também quer uma vida pessoal também para poder passear. Então, leva o multifocal e é o ocupacional. Exato, ainda faz a promoção do segundo óculos, então, entendeu? Foi bacana, é um clique que a gente às vezes está tão engessado, né? Exato. E tem aquelas pessoas também que tem mais grau para longe, mas também precisam usar multifocal, né? Então, tipo, aí eles querem fazer só o óculos para longe, já... Às vezes a pessoa até consegue adaptar o multifocal ao computador, Sim. mas ela não quer tentar, ela não tem Exato. a paciência de tentar, não só tem que achar, ela não tem que Quando o grau do cliente é mais forte, é mais fácil dele conseguir. Agora, quando é mais fraco, ele acha que ele não tem tanta essa necessidade, então ele nem insiste. Aí é mais fácil ir para o ocupacional. Eu acho que a 0,75 até 1,5 já serve Sim. realmente Ocupacional? Ocupacional. Porque
Porque a partir de 1,75... Mas tem gente também que quer fazer o multifocal, porque tem grau para longe, quer ter o conforto para dirigir, para tudo isso, a ocupacional entra como um segundo. Também, porque senão porque Um segundo par, a partir do momento que a receita vem no multifocal, se você fazer uma lente intermediária, não tem garantia. Exato, mas por isso que você tem que explicar bem pro cliente. Ele pode fazer o multifocal e aí ele faz o segundo óculos ocupacional. Agora, quando vir só para perto, você pode fazer o ocupacional. Isso, é igual, por exemplo, a gente pega uma receita multifocal e o cliente usa bifocal. E eu falo para o cliente, não tem garantia, porque a indústria não troca, não é a por óculos não troca, é a indústria não troca. Então tem que ser uma amnésia bem feita. Bem feita, exatamente. Para depois não ter dificuldade, vamos dizer, um BOzinho futuramente. Exato. Às vezes eu ofereço, mas tem muito cliente que fala, mas eu só vou usar aqui pra perto, eu não preciso de óculos pra longe. Então, mas aí depois que pega, por exemplo, o óculos, ele fala, mas eu não tô conseguindo dirigir. Um exemplo, igual você falou, que tem o demonstrativo, né? Isso daí ajuda muito. Sim. Isso é muito bom, porque eu uso um demonstrativo que a Anne fez pra nós, com óculos fotossensível. Tá. Que um tem um antirreflexo e o outro não tem um antirreflexo. Você já vê a diferença, né, na hora de mostrar. Eu falo pra menina, essa aqui é minha chave da sorte, porque Lá eu tem mostro pro cliente, olha, tanto que essa lente é transparente, ela é fotossensível, parece ser fotossensível, ele olha, não, mas agora eu vou fazer a mágica acontecer. Aí eu venho aqui e coloca. Eu vendo muito fotossensível dessa forma. Legal. Entendeu? E aí o cliente fica encantado, porque realmente o nosso fotossensível é excepcional. Mas faça, Alexandre, o óculos de perto. Sim, sim. Vamos fazer. Essa dica é bacana. Legal. Vamos fazer. Eu sempre uso na minha agenda. Um com anti-reflex e o outro com reflex escurece. Aí Os dois escurecem. Os dois escurecem, um com anti-reflex externo E um e sem. um sem. Aí a gente escurece ali, aí mostra a diferença pro cliente. A Tati é campeã em vendas. É isso aí. Ele, eu falo porque assim, quando Cliente gosta de ver. vê no real, e ele coloca no rosto. Ele gosta de ver. Ele fala, nossa, ficou bacana. Não pode colocar. E realmente é verdade. Depois que a Tati falou, meninas, olha isso aqui. De verdade, olha isso aqui. Eu já fechei mais de não sei quantas vezes. Eu fui e comecei a fazer também. Cliente, eu pego e mostro e a Tati realmente funciona. cliente é igual o São Tomé. Ele precisa ver, vai ter, é verdade. Mas é isso. Mas ainda a gente faz a mágica, porque a gente vende, às vezes, um produto de 4 mil que ele nem sabe se ele vai enxergar. Então a gente que faz a mágica. Ó, o dono de ótica, 90% dos donos de ótica, tudo que nós estamos falando aqui, ele sabe. Na cabeça dele, a equipe dele até aplica. Eu que treino vocês quase todas as semanas, tenho dificuldade de vocês seguirem aquilo que a gente passa para vocês, que é benefício para vocês mesmos, que vai voltar retorno para vocês mesmos, que vai fazer vocês mesmos ganhar dinheiro. Então, assim, a importância do que a Bárbara está falando, na maioria é, eu já sei, eu já ouvi, já tentei, já não sei o quê, mas não tem constância. E aí, deixa eu contar um negócio para vocês. A Bárbara falou assim, quando ela me conheceu, Alexandre, o meu sonho é que a empresa que a gente trabalhava treinasse a gente igual vocês treinam. Lá, deixa eu pegar catálogo e estudar, deixa eu ligar para representante estudar. Então, vocês têm alguém que está aqui batendo na porta, vamos fazer. E vocês também precisam mover essa esteira, não fica a depender da gente. Por exemplo, essa ideia do que a gente vai fazer do óculos para perto, vamos colocar em prática? Vamos, mas a empresa só consegue colocar ele aqui no balcão para vocês. Quem vai lá e vai... Eu fico impressionado de ver o nosso iVision aqui e eu ainda ter duas de vocês que têm dificuldade de lembrar de passar o cliente pelo iVision. Tem dono de ótica que sonha em ter isso daqui na loja, para ter um diferencial. Vocês têm 30 e tantas lojas aqui que ninguém tem, só nós temos, e aí você consegue esquecer disso daqui ainda. Que é uma coisa tão simples, mas é porque não está dentro da sua cultura. Então a gente só consegue entregar os diferenciais para vocês. Eu não consigo ir lá e fazer por você. Agora, o que eu posso é cobrar resultado. E aí a forma que a gente cobra resultado, vocês viram como que é. É beneficiando quem realmente quer ganhar dinheiro e punindo quem não quer ganhar. Então eu ensino isso para dono de ótica. Cara, se o time quer estar contigo, eu vou dar a ferramenta para ele. Vambora. Agora, o time não quer estar contigo, tá tudo certo. Eu vou então trabalhar com quem está querendo ganhar dinheiro de fato, porque eu não posso ficar perdendo meu tempo, trazer pessoas queridas de longe para poder vir aqui e perder o tempo se o time não vai aplicar. Vocês estão tendo ferramentas. Se vocês saírem dessa porta e o que vocês aprenderam aqui foi só palavras, não vai mudar nada. Ouça, e eu tenho certeza que algumas palavras entraram na cabecinha de vocês e não vai sair. É porque é o que você precisa, exatamente agora. Então, aplique. Só para mim finalizar, o vendedor ele tem que ter ambição, tá? Mas ele tem que ter muita ambição mesmo, tá? Existem duas palavrinhas muito diferentes, a ambição e a ganância. A ganância ela te leva para baixo, a ambição ela te leva para cima. Eu conquistei coisas que eu jamais imaginei trabalhando de vendedor numa ótica, tá?
tá? Então, assim, ai, será? Faz pra você ver se você não chega lá. Coisas que eu jamais imaginei, eu conquistei trabalhando numa ótica como vendedora. Porque não é fácil, não. Às vezes você fala assim, ai, nossa, mas eu quero ter uma loja, eu quero isso. Gente, é muito difícil, não é impossível. Todo mundo pode ter, mas não é fácil. Mas assim, as minhas maiores conquistas foi ali dentro da ótica. Eu não tinha preocupação se o aluguel da loja ia vencer, se eu precisava de mercadoria. Minha única preocupação era sentar e vender e fazer o meu melhor. E isso me deu resultados sensacionais. Eu cheguei a mandar até meus olerites pro Alexandre, de mês de eu ganhar 11 mil, 10 mil. Só de Zeiss eu recebia 3 mil reais de bonificação das lentes que eu vendia. Muita gente fala assim, Alexandre, eu recebo de dono de ótica. Você não é doido, não, de ficar levando... Eu não tenho coragem de falar nem o preço de custo dos meus produtos pro meu time, e você fica levando gente para falar pro time, montar negócio e tal. Eu falo assim, sabe qual que é meu medo? É dessas pessoas que estão comigo não realizar os sonhos delas. Exato. Ninguém tá aqui, eu jamais vou ver vocês aposentarem, gente. Vocês peguem o beco daqui a pouco e sigam a vida. Porque aqui, eu defini isso. Também não é assim. Isso daqui, ó, é um realizador de sonhos. Então a Dr. Óculos é uma escada para vocês. Você vai ficar comigo 1 ano, 2 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, não sei. A Carta já tá quase chegando no aposento com a gente já, né? Já tá indo para 5 anos. Mas assim, o que eu quero falar com vocês? Não importa o tempo que vocês vão estar aqui. O que importa é se o tempo que você está aqui, você está conseguindo realizar os sonhos, você está entregando o que a empresa precisa, você está 100% conosco. Entende? É isso que realmente importa. Gente, vocês não vão ter isso daqui, dono de ótica não tem isso daqui, de trazer um depoimento e falar, ó, deu certo para mim, vai dar certo para vocês também, e isso e aquilo. E eu faço isso toda semana com vocês. Mas se não partir de vocês, não vai mudar em nada. Vocês vão continuar aqui, ó, parado, mesmo ponto. Então depende muito mais de vocês. Tem muitos donos de ótica que não apresentam treinamentos como esse, que eu estou apresentando hoje aqui, para o colaborador. Porque vai falar, mas aí eu vou induzir meu colaborador a montar um negócio? Sim. Porque é o que a Bárbara falou. Eu acho, esses dias para trás eu tive uma conversa com a Tati, ela fala, Alexandre, será que eu tenho um problema? Aí eu, por quê? Eu não tenho vontade nenhuma de ter um negócio, Alexandre, olha, eu tô lá com a minha casa, com isso, tô com a minha chácara lá, indo lá, eu não tô... Entende? Eu não tô... será que eu tenho um problema? Eu falo, não. É porque a internet vende isso para as pessoas, né? Que agora, essa geração, todo mundo quer ser empreendedor. Exato. Eu quero saber de onde vai sair os votos do Lula. Porque antes o Lula era trabalhista, né? Era o povo que trabalhava, era orgulho de trabalhar, né? Agora ninguém quer trabalhar. Todo mundo é empreendedor. Gente. Né? Todo mundo é empreendedor. Mas... meu Deus do céu, eu tenho mais raiva de CLT, Deus me livre do trabalho. Porque vive de Bolsa Família. Mas, o que é o lance? O que vocês precisam entender? Os petistas aí, você desculpa, tem até um copo ali do PT, tá? Depois eu pego ali pra mostrar pra vocês. Você que é petista, né? Você que é petista e tá nos assistindo aí, respeita você, né? Que fala logo. Mas assim, o que acontece? O lance é... Aonde eu tava, gente? Me lembre aí, quando eu falo do Lula eu me perco. De querer abrir alguma coisa que ela não tem vontade de abrir nada. Ele roubou a minha ideia. Lula roubou a minha ideia. Mas vamos lá. A Tati pegou e falou isso. E aí, Alexandre, por que você ensina as pessoas a empreender então? Porque não é pra todo mundo. Isso daqui não é pra todo mundo. Não é uma vibe. Então, deixa eu falar. Eu tô fazendo a minha função. Eu tô te falando, você tem vontade? Então usa, aprende. A pessoa CLT, ela tá na melhor posição. Por quê? Ela tá sendo paga pra aprender. Se você tiver isso daqui instalado, você tá sendo paga pra aprender. Primeiro ponto. Agora, se você não consegue dar resultado sendo paga, filha, esquece, não vai pro empreendedorismo, não. Se você é morta sendo paga, não vai pro empreendedorismo, não. Se você não tem coragem de falar assim, ó, das 8 às 18, eu vou dar o meu melhor, não vai pro empreendedorismo, porque se lá você não tem opção. Lá não tem o que a Bárbara falou, que é entrar pra dentro e falar, ai, passei minha vez. Não vou pagar esse boleto hoje. Esse boleto aqui eu vou passar a vez dele. No empreendedorismo não existe isso. Eu sou muito ambiciosa, mas eu vendo, eu quero vender. E o dia que eu não bato a meta do dia, eu vou embora triste pra casa. Eu queria que todos os vendedores tivessem um pouquinho de ambição, porque, gente, isso é muito bom. Gente, se você não tiver ambição, eu não tenho muita coisa, né? Mas
quando eu entro para aqui, eu foco. A Tati sempre falou assim, nossa, Dani, você foca tanto, você não desliga, você não faz isso. Eu não desligo, mas é uma coisa minha. Eu sempre fui assim, tanto aqui ou em qualquer lugar que eu vou. Quando eu recebo meta dada, meta cumprida. Tem dia que o Alexandre chega aqui, eu tô fazendo cálculo toda hora. Alexandre, eu adoro, eu ficava assim. Eu vendia isso, eu vendia aquilo. Eu falava. Não é pra, Daniela tá puxando saco, porque eu já ouvi muito, Daniela tá puxando, não é puxando saco. É uma coisa minha de somar o que eu preciso bater todo dia. Aí o dia que eu não bato, aí no outro dia eu corro atrás pra bater. Pra bater? Eu fazia isso. Se eu não vendi hoje, eu somo que eu preciso vender amanhã e eu preciso pelo menos de 2 clientes. A Amanda não sabia fazer esse negócio, né, Amanda? A questão da rebaba que eu falo. O dia que eu não bater a meta hoje, no outro dia eu tenho que recuperar. Ela não sabia. Ela achava que a meta dela tinha que ser igual. Aí eu expliquei pra ela, aí agora ela sabe. Então é uma coisa de ambição. Isso eu sempre tive. Como era vendedora, nunca vendi 2 milhões com você, né? Mas eu sempre tive um tipo bom como era vendedora. E hoje, como gestora, eu sempre melhorar cada dia mais. Eu fico vendo essa questão de puxar saco, né? E aí é legal assim, ó, a resposta que eu dou. Esses dias pra trás falaram isso, né? Teve uma feira aqui, você sabe que quem é dono da feira é o Vinícius, né? E o Vinícius é meu concorrente. Inclusive eu fechei uma loja dele no shopping. Depois que nós viemos pra cá, nós tomamos os clientes que eram clientes dele, porque eu busco aquele perfil de público, que é o perfil dele. Para mim são lojas muito bem estruturadas. Eu gosto da rede do Vinícius, tá? E há alguns anos eu me inspirei nele. Os meus óculos há 5 minutos eu copiei dele, não tem nenhum problema em falar. Inclusive liguei para ele e falei, Vinícius, tô copiando óculos. Alexandre, é patenteado. Eu falei, como é que você patenteia óculos em 5 minutos? Não tem como. Não tô copiando o nome da sua... Então vamos colocar em 4. E aí, eu ouvi isso. Alexandre, você puxa saco pro Vinícius da Óticas Vida. E aí eu peguei e falei assim, não, deixa eu falar um negócio pra você. Eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar saco, sabe pra quem? É para o meu concorrente da ótica ferrada, que oferece óculos de sol, óculos receituário, consulta grátis, eu vou puxar saco, é pra ele. Não, eu vou puxar saco, sabe pra quem quer? Eu vou puxar saco pra aquele parente fofoqueiro. Não, eu vou puxar saco. Deixa eu te falar, eu vou puxar saco é pra quem tá dando lá, resultados. O cara que tá dando resultado, o cara que tá mostrando pra frente, o cara que tá apontando, o cara que tá fazendo crescer. Eu vou puxar saco desse cara, eu vou querer se espelhar nele, é ele que eu vou querer copiar. Não é o cara fudido, não é o parente que só fala mal e fofoca. Então essa é a resposta que você dá pra quem fala de puxar saco. Foi bom demais estar com vocês aqui, senão vocês não vão trabalhar hoje. O que mais fez sentido você estar aqui hoje, Dani? Ver o treinamento dela, né, pessoal, né, que eu já acompanhei ela na internet, mas um pouquinho de tudo, sobre as lentes, sobre um pouquinho da vida dela, que eu já tinha escutado a história dela, mas agregou um pouquinho tanto das lentes, dos multifocais, monofocais, de papel, para fazer esse teste, né, como a gente vai colocar em prática agora, e só. Sem olhar? O que mais fez a gente ver a questão dela falou de agregar o segundo par, porque às vezes a gente fica ali, já fechei essa venda, fica com medo de oferecer para o cliente desistir de tudo. Mas se você parar para pensar, R$30 que você aumenta ele na parcela, R$30 por mês você não compra nada, não faz diferença nenhuma. Mas no nosso ticket médio final do dia faz uma diferença bem grande. Ontem, como por exemplo, entrou uma cliente que ela foi... É até engraçado. Ela foi em outra ótica e falou assim, nossa, eu tive que voltar aqui porque eu já sou cliente daqui, mas eu fui fazer um lançamento na outra ótica e eles queriam me vender um óculos de sol por R$800 com grau. Aí eu, nossa, você já é cliente? Não sei nada, fui fazer um atendimento com ela. Só sei que ela comprou uma lente de contato, então ela estava procurando uma lente de contato e mais um óculos de sol e mais a lente pro óculos de sol por R$2.300. Então realmente faz uma diferença no atendimento. A forma que eu levei ela, você vai viajar, nossa, Fortaleza, legal e tal, vai sair lá. Então, a lente de contato você vai usar para sair à noite, tirar um pouco do óculos, descansar um pouco. O sol você vai pra praia, você não vai poder usar lente de contato na praia. Exato. Então, assim, agrega tanto em lente de contato, tanto em óculos solar, faz uma diferença muito grande. E ver você, dá pra se espelhar muito, questão que você falou. Você vendeu 2 milhões em um ano. Então, assim, dá pra espelhar muito. E é isso que eu busco. É isso aí, salve de palmas pra vocês, então. Foi muito bom estar aqui. Foto com elas, Alexandre. Vamos fazer. Uma foto com vocês pra me postar lá.